pessoal, voltamos com a parte 2 do nosso podcast com essas duas figuras, Bot e Castro Melo. O papo tá rendendo muito aqui e tem mais história pela frente. Inclusive, a gente tinha conversado no primeiro episódio, a gente tinha falado da história lá do IAB. E uma certa feita, Bot me contou da saga que foi para ir para Cuba para o primeiro congresso. Foi qual? Foi o Congresso da UIA, o número eu não sei. Mas foi uma história engraçada porque havia dificuldade, estávamos em pleno governo do militar. Sim. Então sair do Brasil para ir para Cuba era complicado. Então Cuba fez uma coisa extraordinária, mandou um navio pequenininho, mas um navio, para levar os arquitetos e os estudantes tinha muito, para o Congresso da UIA, União Internacional de Arquitetos, em Cuba. Esse navio, ele parou em Santos, juntou um monte de toda a região sul, depois parou em Salvador, e daqui de Salvador foi para Cuba. Em Salvador aconteceu uma história engraçada, porque dois arquitetos conseguiram perder o navio. Ficaram aqui e disse que o navio, eu não estava, eu fui de avião depois. O navio ficou meia hora pitando no cais e nada dos caras não apareceram, o navio foi embora. Aí, chegado em Cuba, eu estava dirigindo a delegação brasileira, porque o titular do Instituto de Arquitetos, que era o Ícaro Castro Melo, não estava jogando um concurso, não podia estar nesse posto. Então, como eu era presidente do IAB São Paulo, hierarquicamente coube a mim a tarefa de coordenar e levar o grupo brasileiro lá. E já chegando, eu pedi ao embaixador brasileiro que organizasse, se ele poderia organizar na embaixada um coquetelzinho para agradecer o governo cubano, em particular o ministro do Planejamento, que tinha provisionado o navio para nós irmos. Afinal, não era pouca coisa. E era o Cienfuegos, irmão do Álvaro, irmão mais moço, que era arquiteto, além do mais. Então, esse coquetel aconteceu, tínhamos um grupo limitado de brasileiros, evidentemente, e ficamos lá e, surpreendentemente, porque o cubano, nesse ponto, é britânico em termos de horários. O ministro não chegava, chegou 40 minutos atrasado. Estava surpreso, e enquanto isso o pessoal bebendo isso. E finalmente ele chega e pediu muitas desculpas, porque ele disse, olha, eu fiz questão de trazer conosco o ministro está fazendo. O ministro está fazendo era o Che Guevara, conhecido Che Guevara. Então ele entrou e encontrou uma dúzia de arquitetos brasileiros já etilicamente lançados, que cercaram a ele e começaram a fazer perguntas em cima de perguntas e largaram o ministro do Planejamento de lado, eu fiquei fazendo sala para ele. E foi muito engraçado, porque naquele tempo havia o que chamava de paredão. Eles pegavam em Cuba e fuzilavam de grupo, né? Contra um paredão. E os brasileiros, tinha gente, o pessoal que negava, outros que diziam. E o pessoal que estava lá era mais direito, eu não estou me dizendo. Como é essa história de paredão? E o Che Guevara, com muita franqueza, deu a seguinte resposta: aqueles que não estão conosco estão contra nós. Quer dizer, de fato, ele pegava os camponeses não fossem favoráveis a ele, automaticamente paredou. E isso não foi uma resposta que agradou o grupo brasileiro, mas foi a resposta que ele deu. E eu escrevi uma história a respeito e escrevi a verdade, que foi a resposta dele para o grupo brasileiro. O que desagradou alguns amigos meus de esquerda terrivelmente, a ponto que eles vieram me interpelar. Mas isso é verdade? Vocês acham que eu escrevi uma mentira? Aí, evidentemente, eles pularam prata. Não, então a pergunta de vocês está respondida. E paramos por aí, porque são todos amigos. Podemos ter dissidência política, mas fundamentalmente somos sempre amigos. É essa história do Congresso da UIA, União Internacional, tinha cerca de 1.000 arquitetos que vinham, inclusive dos Estados Unidos. Arquiteto, e a abertura foi o Fidel Castro, que, considerando que eram gente da Europa, da Inglaterra, do
dos Estados Unidos, da América, ele resolveu falar pouco. Falou só 1h30. Pois é, mas vamos lá. Continuando, a gente falou falou da trajetória, falou do início. Eu sei que quem quiser conhecer mais sobre a história de Bote, eu sei que o acervo dele todo foi doado para o Mackenzie, né? Foi. Da Bote Ruban. Está doado para o Mackenzie. O que eles vão fazer é uma boa pergunta. Mas dos projetos tem os livros também, né, do Bote e do escritório. Esse livro que você escreveu das memórias, ele foi publicado em algum lugar? Tem na Amazon? Eu tenho ele publicado. Eu trouxe até um de presente para a sua irmã. Eu tenho aí no estoquezinho de livros, se vocês verem, eu me peço, eu mando. Esse foi uma publicação pessoal minha, porque eu resolvi, partindo do princípio que todo indivíduo tem que ter um filho, plantar uma árvore E escreveu fazer uma casa. Sim. Fazer uma casa eu fiz várias. Não houve problema. Plantar uma árvore também. Agora o livro tinha que ser escrito, então não teve jeito, foi escrito. Eu escrevi, não teve nada a ver com mais. Pronto, quem tiver interesse, bota aí no comentário, eu quero, que a gente manda pro Bote. Pode pedir que eu mando. Como eu tenho um estoquezinho ainda grande, mais de uma Eu quero. É lógico. Não há dúvida nenhuma. E a gente conversou de outras coisas também, mas eu prefiro lhe fazer umas perguntas que eu estou fazendo a todos os arquitetos. Sem descrição, né? Mas são perguntas que são inquietantes para mim, obviamente, na minha singela ignorância, tá certo? Comparado e, obviamente, minha mediocridade perto de vocês. Pelo amor de Deus. Você é um pobre coitado. Eu sou. Não, onde? Vamos à Um dia eu quero chegar na sua idade e no seu nível. Mas a idade depende de você, porque eu estou longe da. O bom nível certamente você chega. Vamos lá. A função segue a forma ou a forma segue a função? Olha, eu sempre fui modernista, arquitetura moderna, porque eu sempre entendi que o moderno é o contemporâneo, é a tecnologia e a filosofia da época. Eu não tive, inclusive, no começo da minha vida, dificuldades, porque eu queria construir edifícios em condomínio e não conseguia repercussão no mercado, porque o mercado, naquela época, em São Paulo, só aceitava prédios plásticos. E, graças a Deus, com isso deu certo e consegui fazer os prédios que eu queria. Mas, então, certamente, a arquitetura moderna é o fluxo de uma época, então não há o que dizer. Tem que ser seguido. E outra forma, a forma é muito resultante do objetivo. Eu não acredito muito nesses conceitos de forma. Acredito que o envolvimento da arquitetura é a arte de construir o abrigo do homem. É arte no sentido maneira, embora devesse ser também artisticamente arte. Aí é uma questão de examinar cada caso e decidir o que acontece. Mas, sem dúvida nenhuma, tendo em vista que é o abrigo do homem, essa é a escala e esse é o objetivo. O resto não tem interesse, não tem importância. Fantástico. Eu queria dar um testemunho aqui de uma coisa também que eu, menino de calça curta da época, né, testemunhei muito isso. São duas coisas que eu acho que marcaram bastante. Primeiro, a geração que foi a geração do meu pai, Eduardo Nise de Mello, irmãos Roberto, etc., mas principalmente São Paulo, e que foram os primeiros que se formaram arquitetos, saindo dos engenheiros arquitetos para arquitetos, e principalmente com essa coisa moderna, muitos deles formaram as suas hoje incorporadoras, as suas construtoras. Meu pai também teve a construtora, assim como o Bote teve, e formavam grupos de amigos, e esses grupos de amigos faziam uma cotização e
para incorporar, para fazer os prédios. Então, isso foi uma época muito, muito marcante e com uma produção bastante interessante no mercado paulista, pelo menos, com certeza. E era uma forma dos arquitetos poderem ter mercado, porque eles faziam o seu próprio mercado. Então, isso foi uma época bastante áurea. Uma outra época, Hercúlea, e serve um pouco como uma linha de história para as BEA, que hoje, graças a Deus, tem toda uma visão mercadológica, etc. Eu assisti meu pai quebrar quase uma ou duas vezes com congressos internacionais, porque ele era presidente do IAB Nacional, e aí ele tinha promessas de verbas de Itamaraty, de não sei o quê, etc. E na hora do vamos ver, ele tinha que vender carro, vender casa, etc., para pagar as coisas. E eu lembro, assisti isso, e é um documento que tem uma coisa, a vinda do Walter Gropius. Sim, sim. Eu era menino, devia ter uns 4, 5 anos, e a casa era uma casa no Pacaembu, no bairro do Pacaembu, e é uma casa que existe até hoje, etc. E tinha uns jardins do Burle Marx, etc. E eram em 3 níveis. Você entrava a garagem, depois tinha o nível do estar, depois tinha uma escada que era o nível dos quartos. E a gente ficava lá em cima, as crianças ficavam lá em cima, no chiqueirinho, numa sala de estar, e embaixo, no nível do estar, tinha toda a recepção com os arquitetos internacionais, etc. E tal. Então, desde pequenininho, tinha isso. E foram algumas coisas que marcaram. E outro momento importante que foi vivido também por essa geração do Botti foi o de inflações muito rápidas, muito grandes. Sim. Então, existe um prédio em São Paulo chamado Edifício Cristina, que é o nome da minha irmã, que o meu pai também tinha feito o lançamento, tinha vendido a preço fixo, e na hora do vamos ver, a coisa explodiu, e aí foi uma correria para a família inteira para poder fazer, etc. Então foram épocas áureas do mercado de arquitetura e de construção que toda essa geração passou e que hoje possibilita, com a experiência acumulada, chegar a esse exemplo que a gente viu hoje dessa Convenção das BEA, que é muito boa, que a gente vê como isso tudo mudou, mas mudou acrescentando sempre novos conhecimentos. É muito interessante, eu acho que esse depoimento é importante. Sim, com Eu certeza. estava conversando com ele outro dia. Outro dia não. Outro dia. Anteontem. Outro dia. Sobre como a gestão do escritório é importante. Tem uma parte de gestão e administração que não tem nada a ver com arquitetura. Sim. E que é super mega importante para poder. É a questão toda de uma questão um pouco filosófica, né? O que é a qualidade na arquitetura? Mas tem uma que é a parte da produção industrial, né? Da produção efetiva. Como você pega essa concepção que pode ser boa, pode ser ruim, e faz uma documentação que traduz essa concepção de uma maneira que pode ser boa ou pode ser ruim. Então você tem essas duas vertentes. Você pode ter uma excelente concepção e uma péssima representação, e diferentemente em outros mercados europeus e tal, onde o arquiteto é o dono da obra, né? Aqui no Brasil isso ainda não vingou como deveria vingar, né? Sim. A gente vê a diferença, inclusive, foi uma das coisas que a gente estava conversando antes, quando eu falo da escola de arquitetura brasileira ser baseada na escola francesa de arquitetura, e que os nossos ensinamentos são baseados também em arquitetos europeus do século XX, início do século XX, e os arquitetos brasileiros e os arquitetos europeus, alguns deles europeus,
que a escola não francesa, a escola inglesa de arquitetura, e não precisa nem ir tão longe, na América Latina mesmo, você tem uma gama muito grande de arquitetos. A gente falou com o Chico agora também de Tóquio, Foi. que ele estava falando da escola de arquitetura japonesa, que é um negócio fantástico, a metodologia de projeto, o sistema construtivo, né? Que são outras escolas de arquitetura do qual aqui no Brasil não se ensina. A gente fica naquela coisa pasteurizada, sempre a mesma coisa. São poucos professores que fazem uma diferença disso e poucas escolas. Eu sei que a Mackenzie é uma referência também em escolas de arquitetura, assim como a gente tem outros. Porém, a gente fica focado nessa escola francesa, né? Mas a questão toda é, se a gente tem uma nova escola de arquitetura, uma nova escola de arquitetura, que além de ensinar a arte de projetar, porque é uma arte, independente de qualquer coisa, é também ensinar a arte de gerir, a arte de administrar Não se fala nisso, né? e a arte de empreender. Porque são 4 coisas que os arquitetos o fazem que não estão naquela planilha do CAL que a gente falou agora há pouco, de atribuições do arquiteto. Tá certo? Mas que são necessárias para qualquer arquiteto que queira ter seu escritório. É uma questão de filosofia nacional. Por exemplo, a palavra preservar, ela existe academicamente. No fato, não existe. Existe uma obra no Brasil que seja preservada? Estatal ou particular? Não existe. Nós vemos a deterioração de obras. Aqui tivemos um caso grave aqui em Salvador, mas você vê a deterioração de obras importantíssimas, históricas ou não históricas, principalmente obras ligadas ao governo, que o governo brasileiro até hoje não entendeu como preservar a obra. E Brasília pode ter certeza que está nesse rumo. E é um problema de mentalidade. E isto é uma coisa bem nacional, bem brasileira. Nós tivemos Mas quando vai para a Europa, desculpe, Castro, quando vai para a Europa que vê aquele negócio lindo, não sei o que, vamos preservar, mas também não fazem de ir lá para aprender como é que se preserva, tá certo? E como é que se mantém aquilo ali para trazer isso para cá. Exatamente. O que eu ia comentar agora é um caso típico e que atinge diretamente o caso da minha família. São Paulo tem o conjunto Constâncio Vaz Guimarães, que é o ginásio de Ibirapuera, que faz parte do complexo todo do Ibirapuera, da festividade do 4º Centenário de São Paulo. E tem o ginásio e tem o estádio, que foi denominado Estádio Ícaro de Castro Melo. E esse estádio estava sendo demolido. Simplesmente passando o trator ia virar uma pista de drift, ia fazer um show, um evento de drift e tal. Foi objeto de tentarem fazer uma PPP para fazer uma arena para não sei quantas mil pessoas, enfim. Aí houve toda uma grita da comunidade esportiva, porque aquele centro foi um centro de formação de atletas olímpicos, Mauro Image, enfim, vários outros tinha a escola de educação física da USP, foi iniciada lá dentro, etc. E isso, houve todo um movimento, o IFAM entrou no circuito e o governador agora entrou e entendeu, escutou a comunidade e está fazendo toda a recuperação do estádio e tal. Então, é um exemplo do que quase foi demolido e está sendo retomado. É uma questão de patrimônio também. Sim, e quem quiser saber mais de patrimônio, né, é bom procurar o episódio com o Chico Sena, Francisco Sena, certo? Que foi um episódio muito bom e a gente falou bastante, uma aula de história e um bom papo sobre patrimônio, preservação, né? Restauração. Mas você
não me fez uma pergunta que eu vou fazer. O que você acha a sua obra mais importante? Eu acho que a minha obra mais importante foi uma obra que eu não deixei acontecer. Quando eu assumi a presidência de uma empresa pública em São Paulo, na Imurb, estava em pleno andamento a construção da Nova Paulista. E quando eu tomei conhecimento e olhei o projeto, eu descobri que o projeto da Nova Paulista envolvia 4 pistas subterrâneas e mais 2 e 2 na superfície, o que vale dizer que era uma avenida subterrânea, que resolvia problemas de trânsito, mas certamente não era uma avenida. Eu disse ao então prefeito, que tinha me convidado, que só aceitaria se eu pudesse mudar o projeto. Por circunstâncias que eu não vou referir, havia um clima propício para isso. E eu assumi a Imurb numa manhã de tarde, a obra estava parada. E corremos atrás, mais a Rosa Clias, mais um monte de gente, para fazer um projeto de avenida na superfície que está lá, que é a Nova Paulista como está lá. Mas até hoje eu recebo críticas de gente que diz: você interrompeu uma obra, como é que você faz isso? Eu digo: mas eu muito me orgulho de ter interrompido a obra. Então eu faço questão de voltar a este ponto, porque eu acho que hoje em dia a Avenida Paulista é considerada, por um levantamento, a avenida símbolo de São Paulo. Sim. E é a avenida símbolo de São Paulo, e graças a Deus não é uma avenida subterrânea para passagem de veículos de alta velocidade, era a pretensão de uma visão de mais transporteira do que propriamente, para usar um termo popular, que nós brincamos com o pessoal de transporte, são os transporteiros e não os transportadores, a visão do que propriamente uma visão urbanística. E então eu acho que, como patrimônio cultural, isso é muito mais importante para mim, porque é obra que eu posso ter feito. Porque não se trata de uma construção ou de um projeto, trata-se de uma visão da cidade. E uma outra questão, já que estamos Nesse caminho. nesse caminho, eu acho que é importante também você comentar, porque é uma das obras mais importantes aqui da Botti, principalmente mais recente, da Botti Rubim, é a questão do Pátio Malzone com a Casa Bandeirista. Sim, sim. Eu ia falar justamente dela. Isso é... É interessante. Quando nos encomendaram o projeto, eu fiz uma coisa que eu sempre fiz. A primeira coisa que eu ia fazer, ver o terreno em loco. Não abro mão. Porque eu não só ver a área, o site em si, mas ver os entornos. Sim. E então, eu tinha um mato meio alto, eu comecei a andar no meio do mato, de repente eu tropecei em alguma coisa. Aí descobri que eram fundações de uma casa. E fomos levantar, era a Casa Bandeirista tombada, só que a casa não existia, nem sabiam se ela existia. Mas quando fizemos o projeto, levamos a proposta ao pessoal de preservação, eles deram normas de espaço ser preservado, 20 metros de raio, 20 metros de altura, e nós fizemos os vãos do projeto atendendo à preservação de uma coisa que não existia, que só existia a fundação. Uhum. E aí, durante a execução da obra, hoje existe a reconstrução da Casa Bandeirista, que é uma casa simbólica da história de São Paulo, que, na verdade, só existia um pedacinho da fundação. Mas isso é uma visão bem brasileira. Como nós não conseguimos, às vezes, manter edifícios históricos, O recuperamos, sim. porque é melhor do que não ter nada. Mas o mais impressionante ali para mim, quando eu via o projeto executado, foi o fato de ser aquele vão enorme, aquela obra monumental, mas a escala humana permanecia. E aí não sei se você sabe, mas como toda obra preservada, você tem um círculo de preservação em torno da obra, com raio fixo. Sim. E esse círculo não só existe, como ele vai ao subsolo. Naquela área não tem subsolo. Nós tivemos que fazer 3 subsolos de garagem para poder atender a demanda que existia, porque uma boa parte do terreno era intocável. Ah, certo.
Não sei por quê, podiam ter feito por baixo, mas enfim, era a lei tem que não foi Ser feita cumprida. pra ser Sim. discutida e simplesmente obedecida. Um outro detalhe que tem lá também, que é interessante, é você ter uma possibilidade de uma perspectiva diferente. O forro do vão é todo espelhado. Aliás, Sim. Então, você passando da Faria Lima, você consegue enxergar a casa pela coisa e do outro lado você também consegue perceber a Faria Lima. E, além disso, a questão toda do gramado que foi apropriado pelos usuários. Então, hoje tem... nós vocês dirigentes no Gaeste, lá, então, cadeiras, etc. Eu era até disse, põe cadeira permanente, mas aí já chegou o uso é a propriedade de direito das Sim. pessoas que lá estão. Eles usam como eles quiserem. Não vou ensinar ninguém a viver. E aí, inclusive, eu estava conversando também com o Chico sobre isso. Eu estava falando para ele que eu fiz um trabalho na faculdade na época, nesses exercícios de pensamento, que era a casa pop-up, baseada nas casas de arquitetura popular, que hoje eu faço, de certo modo, né, com a Minha Casa Minha Vida, mas que dava a oportunidade dela crescer de acordo com o crescimento familiar, né, daquela pessoa que estava permanecendo ali, porque o uso é dela. No final das contas, a arquitetura não é minha. A arquitetura passa a ser dela, porque ela começa a transformar aquele lugar, criando novos acessos e novos cômodos e assim por diante, conforme a família vai crescendo. Na fase da brincadeira das citações jocosas, Sim. eu lembro de um político importante que falou da importância da varandinha para o churrasco em peido. Depois, se vocês quiserem, corta isso. Essa não. Essa vai ficar. Assume. Quem pariu o Matheus que eu embarco. Mas aí vem uma outra pergunta que eu faço para todos os convidados que vêm aqui, que qual foi a maior mentira que você já ouviu sobre arquitetura? Vale para os dois. Vale para os dois, exatamente. Eu estava exatamente comentando sobre obras de arquitetos famosos e nós estávamos falando sobre Le Corbusier. Sim. E eu acho que eu contei a você que existia uma série de obras ligadas ao Le Corbusier, tirando os atributos, a capela, que é significante em tamanho, a casa dele e etc., realmente não estava à altura do nome dele. E Cidade Religiosa, acho que vocês conhecem, deve ter estado. É um troço horroroso. Qualquer habitação popular aqui no Brasil é bem melhor em qualidade humana do que as religiões. Mas esses são os mitos, né? Nós devemos dar graças a Deus que o nosso grande mito era o Pelé. O Pelé jogava bola, viu? Não tem conversa, ninguém pode não. E eu vi jogar. Como santista, ele comprova. E você, Castro Melo? Olha, para mim, eu acho que tem uma questão que eu não consigo definir se é bom ou se é ruim, se é mentira ou se é verdade. Mas, enfim, o que eu acho interessante é que existem profissionais, e isso vem muito da versão minha na área de gestão, de saber como se produz um trabalho, todo o esforço, suor, sangue, lágrimas, etc., para você gerar um projeto todo detalhado, executivo, para poder ir para a obra e ser construído, etc. e tal, são as questões das historinhas contadas por profissionais com mais ou menos fama. Então, muitas vezes você encontra cadernos que têm 300, 400 folhas, que contam uma história poética, enfim, toda uma
uma história lúdica, etc., para justificar uma criação. E Sim, muitas vezes essa criação é decorrente de uma legislação que está embutida, que ou é aquilo, sim. mas você tem que enfeitar toda uma história, etc., de um exercício profissional que exige formação, exige dedicação, etc. E fica relegado ao leigo a criação artística, etc., do risco genial do artista, etc. Então, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas e também não sei se é mentira ou verdade. Em alguns casos é uma tremenda verdade, em alguns casos é uma tremenda mentira. Então, eu vi locais onde obras importantes são hoje apresentadas por um sistema, por um grupo de pessoas que vai apresentar a obra, etc., que conta uma história que claramente foi surgida depois que a obra existiu. E o cara, não, porque foi feita para isso, para aquilo e tal, mas é uma questão de ocasião, né? Sim. Então, quando a fome junta com a vontade de comer, As narrativas surgem e para encantar, eu brinco que é a mesma coisa que você perguntar para um arquiteto se a inspiração dele foi a mesma que a da construtora na hora de fazer a propaganda do prédio. Tá certo? Porque geralmente não é isso, e a gente sabe o tempo que leva para uma construtora chegar a uma definição e olhe lá, porque às vezes se muda de produto no meio da execução do projeto, né? Ou se muda o próprio projeto inteiro, não só a função, o conceito ou a forma, tá certo? Por uma questão econômica, tá certo? aqui no próprio Congresso, nós vimos alguns colegas mostrando que até a concepção final surgiram 3 ou 4 ou 5 versões. Realmente Na faculdade a gente fazia isso direto, fazia o projeto inteiro depois. É baseado nas águas da Amazônia, não sei o quê, não tinha nada a ver, tudo inventado depois. Mas aí fica a questão, né? Da tecnicidade e também da ilusão ou não, né? De dizer que arquitetura é arte e outros dizer que a arquitetura não é só arte, né? Eu disse a você, a palavra arte é uma palavra que tem vários significados. Exatamente. como você falou, a diferença está no só. E aí entra. A gente chegou na última conversa que a gente teve no episódio anterior, em que você falava que você falou que tinha uma coleção de história em quadrinhos, você tinha uma coleção de livros, de arte em si. Alguma dessas obras de arte, seja ela filme, seja ela quadrinhos, seja ela videoclipe, talvez muita gente fique surpreso que você gosta de quadrinhos. Né? Mas alguma delas deu algum gatilho para um projeto, ou foi uma inspiração para algum projeto? Eu acho isso fascinante. Não, infelizmente, do Flash ficando para frente, ainda não chegamos lá. Mas, enfim, não houve, né, uma ligação que eu me lembre desse tipo. E se desse, seria Gotham City, que é muito dark. Eu tenho uma pergunta que é para os dois. Porque vocês já estão, você no projeto, em algum momento o orçamento entrou em conflito com o projeto e vocês brigaram? Não. Até porque ele sempre é o chefe. Não tem para você, não tem nada. Nós sempre trabalhamos, vou falar conjuntamente, como escritório, com olho no projeto e todo o budget. Sim. Budget é uma palavra inglesa porque brasileiro não acredita em budget, não tem nem palavra. De orçamento é isso. Tem uma tradução. Budget é mais que orçamento, é um objetivo econômico. E isto é uma coisa, para mim, sempre foi absoluta. Não tinha sentido fazer um projeto que você sabia, a priori,
que ia ter problemas econômicos para o seu cliente. Sim. E você tem que saber disso, não ele. Exato. Ele só vai descobrir depois. Nós temos sempre muito cuidado nesse sentido. Tá? Procurar, pelo contrário, dissuadi-lo às vezes de usar certas soluções, porque o cliente é muito criativo também. Ele chega e diz, eu queria uma solução que envolvesse isso. E você tem que atender o desejo do cliente. É a função do arquiteto, não é fazer arquitetura para si mesmo, é fazer arquitetura para todo mundo, para terceiros e para o cliente. O cliente tem o direito de pedir o que ele bem entende. Você pode até não gostar e não fazer, mas ele tem que respeitá-lo. Então, essa história do budget, sim, para mim sempre foi uma coisa muito séria. E já, às vezes, eu tive que dissuadir um grupo até de pessoas. Vamos fazer assim, assim, assim. Olha, meu querido, não vale a pena, porque isso vai causar custos desta natureza que você não vai conseguir enfrentar dentro da sua visão de que eu conheço. E com muito jeito, claro. Mas pelo menos eu acho que convenci uma boa parte deles a não Vinham fazer muitas ideias mirabolantes, assim? Bom, eu contei a vocês que a nossa solução de usar aço inox numa fachada foi uma decisão do cliente, porque o pessoal do aço inox foi vender a ideia e depois, na hora de usar o inox, ninguém sabia como. Mas nós descobrimos, inventamos uma tecnologia para resolver o problema e o problema está aí, o projeto está pronto. Porém, foi o caso de uma demanda que nós sabíamos a priori que ia ter custos excessivos. Sim. Foi avisado. Certo. Mas continua assim mesmo, tudo bem. Tem uma outra questão importante, é o seguinte, quer dizer, sob o ponto de vista, o Botti colocou de uma maneira muito clara. E eu queria colocar também o budget do projeto. Sim. E também era outra questão, sem dúvida, não dá para fazer um projeto que não dá para se remunerar, né? Se for, você não paga a conta. Então, isso era uma preocupação sempre muito grande. E uma outra questão também, que muitas vezes é mal interpretada, e o Botti já falou isso algumas vezes em algumas palestras, que a gente tem, o escritório tinha uma máxima, que era o seguinte, tem duas regras fundamentais. Essa é perfeita. Eu sei o que você Uma tá. delas é o seguinte, o cliente Tem razão. Eu ia perguntar isso agora. Se o cliente sempre tinha Na razão. hipótese da renota dele Não tem razão. vale a primeira. Então, e esse vale a primeira é uma vale primeira que não é ipsis literis, quer dizer, você tem que dizer, a gente faz o que você quer porque a gente projeta Para você, ele. sim. Então a gente faz todo um trabalho para que ele entenda e a solução que ele pretende seja por ele atendida e resolvida da melhor forma. Perfeito. Eu sei que você passou por diversas fases, aqui mesmo já mostra isso, tá certo? Eu sei que são muitos projetos e muitos metros quadrados construídos, mas se você tivesse que escolher uma assinatura da arquitetura Botti, qual seria? O último. O último? É sempre um exercício. Então, eu vou ganhar a minha assinatura do último, que está aqui. Eu vou pegar aqui para ele poder dar o meu autógrafo no meu livro, eu como fã também de Botti. Deixa eu pegar aqui. Pega a caneta aí. Isso. Por favor, Botti. Tem mais uma aqui. Olha só. Aqui, ó. Aqui, tem aqui. Melhor aqui. Quer uma base para poder assinar? Pronto. Enquanto o Botti assina aqui, dá o nosso like aí no YouTube, se inscreve no canal, Nas redes sociais. clica no sininho para receber mensagem quando a gente postar um novo episódio. Obrigado, Botti, obrigado, Castro Melo. Eu quero sua assinatura aqui também, viu? Ele quer em todos. É óbvio. Obrigado. Obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio.
Esse foi legal, hein? Segue a gente nas redes sociais.